Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa sexta aula do nosso curso de resoluções de exercícios da FUNESP, né? Sexta aula, resolução, exercícios FUNESP. Esse concurso, estamos aí a nos preparar para Alagoas, mas não só para Alagoas, né? Para São Paulo, que vai vir também, ocorrerá aí no primeiro semestre do ano que vem, né? Presume-se, né? Parece que sim, né, Elisa? Sim. Esta aula de resolução do exercício do MESP. Estamos tratando do empresarial. Especificamente, hoje vamos tratar das sociedades não personificadas e também da sociedade limitada. Afinal de contas, nós já tratamos aí da sociedade simples. Elisa, nós temos uma divisão no direito de empresa, que é o livro 2 da parte especial do Código Civil, a partir do 966, da seguinte maneira. Primeiro, nós trazemos as pessoas, o empresário. Quem é o empresário? Quem exerce a empresa, né? A empresa, a atividade. Então, nós temos título 1, é o empresário. Esse empresário é um empresário individual, né, Elisa? Sim. E você sabe por que ele é empresário individual? Ele é uma pessoa natural, o que eles chamam de pessoa física, né? Não obstante, tem a CNPJ, correto? Sim. Para fins fiscais, o CNPJ. Esse empresário ele tem uma responsabilidade direta e uma responsabilidade ilimitada. Não é isso? Uhum. Direta e ilimitada. Nós temos o título 1A, que é a EIRELI. Elisa, qual a natureza jurídica da EIRELI? A EIRELI, professor, a meu ver, é uma figura sui generis, porque ela não envolve exatamente o empresário individual, mas ela também não é uma sociedade, porque só é permitido que uma pessoa natural seja titular de uma EIRELI apenas. A pessoa jurídica também pode ser titular de uma EIRELI, sabia? Sim, sabia. Uhum. Mas é um titular só, né? Exato. Mas tem uma resposta mais fácil que essa. Essa sua resposta é brilhantíssima para o doutorado. Nosso nível aqui é mais terra, Elisa. Não que o seu, não que seja seu ali, seja aéreo, não é isso. O seu é brilhantíssimo. Mas você pode achar o fundamento da natureza jurídica da EIRELI no artigo 44. Vamos lá, ó, por favor. É que fala que é pessoa jurídica. De direito privado. Sim, de direito privado. São essas. Né? As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, dos partidos políticos e as EIRELIs. E, com certeza, os fundamentos aqui da Lei 2.441, a exposição de motivos, traz essa sua resposta aí. Da Lei 2.441, que inseriu o inciso 6º, né? Na verdade, a nomenclatura mais adequada seria empresário individual de responsabilidade limitada, né? Sim. O título 2, nós temos a sociedade. A sociedade. A sociedade. Nós temos as não personificadas e as personificadas. As simples, nós já vimos, e as empresárias, né? As empresárias. As não personificadas, a incomum e a em conta de participação, ok? Agora eu vou pedir para você, Elisa, nomear
os tipos societários das empresárias. Mas eu quero que você faça da seguinte maneira, eu quero que você pense naquele quadro do nome. É isso que eu estava tentando lembrar, professor. É porque tinha o nome, que primeiro era firma, depois era denominação, depois era firma ou denominação, não é? Perfeito. Aí a gente tem que lembrar do homem com o colete, né? E a comanda no colete. Simples. Então, o homem significa o empresário individual. Individual, ok. O colete significa sociedade em nome coletivo. Ok, então esse é o primeiro tipo. Primeira das personificadas, empresárias. Uhum. Ok, depois. Depois tem em comandita simples. Sociedade em comandita simples. Agora, você vai para a coluna do meio. Que nós temos... Aí na coluna do meio era a sociedade por ações. Ok. A cooperativa você não vai inserir aqui na empresária, né? Porque você sabe que ela é simples. E na direita, firma ou denominação? E da direita era em comandita por ações. Primeiro é a lata. Primeiro, então agora eu não lembro desse mnemônico. Era em comandita por ações. Ok. E temos a lata. A limitada, né? Ok. Comandita, dentro da lata tem a comandita por ações. E está em cima do pneu. Mas não é... Eu não posso colocá-lo aqui, claro, né? Porque o Pirelli é a pessoa... Eireli. Então, agora você já consegue... Oi, Mário. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? A gente estava sentindo a sua falta. Tava nada. Estávamos sim, até lembramos que amanhã é seu dia de Rio de Janeiro e a gente estava preocupada com a chuvarada que está dando por lá. Eu fui hoje. Eu fui hoje, mas... E você não ficou ilhado? Eu tive notícias. Cara, eu fui de manhã cedinho, né? Que eu fui só para despachar com o juiz. Acabou que nem consegui, porque eu fui em Niterói e tinha muito bolsão d'água. E quando eu cheguei lá, estava chovendo forte, aí o fórum ficou piscando a luz, o sistema caiu, o processo é eletrônico, ninguém poderia falar nada sem ver o processo, eu tive que voltar. Né? Deixei encaminhado lá com a secretária o número do processo para mandar para a conclusão e vim embora. Peguei muito bolsão d'água na rua. Estava chovendo bem, chovendo bastante mesmo. Mas deu para vir, graças a Deus, tranquilo. Amanhã não preciso, não. Ô, Mário, nós estamos aqui a tratar hoje das sociedades não personificadas, que são essas duas. E vamos tratar aqui desse tipo específico, a limitada. Então, eu vou pedir a gentileza para você se dirigir aí ao artigo 986 e aos nossos exercícios, né? Então, a sociedade não personificada, a sociedade em comum e sociedade em conta de participação, correto? Depois das sociedades, das pessoas, né? Das pessoas, nós temos o título 3, que trata do estabelecimento, e o título 4 dos institutos complementares. Título 3, estabelecimento. Título 4, institutos complementares. E aí nós vimos o registro, né? O nome, registro, disposições gerais, registro, nomes. Exercício 1. No exercício de sua atividade social, uma sociedade em conta de participação descumpre uma relação contratual com terceiro e é obrigado a indenizá-lo. Nesse contexto, é correto afirmar que, sociedade em conta de participação. Nós temos a seguinte figura na sociedade, as figuras, né? Nós temos um sócio ostensivo, né? E o outro, que são os sócios, eles chamam, né, de ocultos, né?
Na sociedade em conta de participação, artigo 991, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este, ele não é oculto, né? É sócio participante, nos termos do contrato social. Mas eu acho que, se não me engano, tinha pelo menos, né? Porque eu sou eu sou do outro, de 1850, né? Eu estudei, eu sou do Código de 1850. Não, vocês não se lembram? Todos nós, professor, todos nós, fique tranquilo. Tá bom. Mas eu acho que sim. Agora ele vem como sócio participante, mas era sócio oculto. Não era? Uhum. Olha só, o sócio ostensivo é ilimitada e exclusivamente responsável pela referida indenização, sendo-lhe vedado demandar contribuição do sócio participante, independentemente do que dispõe o contrato social. Na sociedade em conta de participação, a atividade é exercida pelo sócio ostensivo em seu nome individual e sob sua própria exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este, o sócio participante nos termos do contrato social. E exclusivamente perante este, nos termos do contrato social. Então, sim, a indenização, a depender do que dispuser ou do que dispor o contrato social, pode sim ser demandada do sócio participante. Correto? 991. Obriga-se perante terceiros tão somente o ostensivo e exclusivamente perante este, o sócio participante nos termos do contrato social. O sócio ostensivo é ilimitadamente... O sócio ostensivo, uma sociedade em conta de participação. O sócio ostensivo é ilimitadamente responsável pela referida indenização, mas o sócio participante responderá solidariamente com ele se tiver tomado parte da relação contratual com terceiros. Isso é verdade. Parágrafo único 993. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiro, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Exatamente. O fundamento aqui é o 993, parágrafo único. 993, parágrafo único. O sócio ostensivo é ilimitadamente responsável pela referida indenização, mas o sócio participante responderá solidariamente com ele se tiver tomado parte na relação contratual com terceiro. O sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiro, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Correto? A contribuição do sócio participante constitui, quando sócio ostensivo, patrimônio especial objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. O contrato social 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. 994. Perfeito? Perfeito. Até aí tudo bem. Embora o sócio ostensivo seja ilimitadamente responsável pela indenização devida ao terceiro, tem um benefício de ordem, de tal modo que o patrimônio especial da sociedade deve responder pelas obrigações sociais antes que o patrimônio pessoal do sócio possa ser executado. Não é isso. A especialização patrimonial, a contribuição
do sócio participante constitui quando sócio ostensivo patrimônio especial objeto da conta de participação. A contribuição do sócio participante constitui, quando sócio ostensivo, patrimônio especial objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. Salvo exploração encontrada, não pode admitir na ordem, o erro está dizendo que ela tem patrimônio. Isso é falso. Isso não se aplica. A contribuição do sócio participante constitui, quando o sócio patrimônio especial, não é patrimônio da sociedade, porque afinal de contas a sociedade ela não é personificada. Se não é pessoa, ela não tem uma relação jurídica de direito real, correto? O sócio ostensivo, a letra C está equivocada. Tem um benefício de ordem de tal modo que o patrimônio especial deve responder pelas obrigações antes que o patrimônio pessoal do sócio possa ser executado? Essa questão, vou me recorrer aqui ao professor Santa Cruz. Espera aí. Sociedade, nome coletivo. Sociedade em comum, 150. 150. Sociedade não personificada. Essa sociedade está definida no artigo 991, que dispõe, trata-se, na verdade, não de uma sociedade propriamente dita, mas de um contrato especial de investimento que o sócio ostensivo, que é um empresário individual ou uma sociedade empresária, faz com sócios participantes, a fim de desenvolver determinado negócio. É o sócio ostensivo, uma sociedade limitada, por exemplo. Então, não é sociedade, na verdade, é um contrato especial de investimento, que vai colocar em prática o negócio em questão, praticando todos os atos necessários para tanto contratar. Perceba-se que os terceiros não contratarão com a sociedade em conta de participação, mas com o próprio sócio ostensivo, e por isso que a responsabilidade decorrente deste negócio é apenas do sócio ostensivo, e não da sociedade, e muito menos dos participantes. Eles não devem aparecer nas relações com terceiros. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo. O 992 diz que a Constituição independe de qualquer formalidade, provar-se de qualquer meio. Esse dispositivo apenas deixa claro que a conta de participação é uma sociedade, entre aspas, informal, que não precisa de contrato escrito. Sua existência pode ser provada por qualquer meio. É uma sociedade não personificada. Não é a sociedade em conta de participação que negocia com terceiros, mas o próprio sócio ostensivo. Os sócios participantes também não devem negociar com terceiros, mas se o fazem, respondem solidariamente. A sociedade, por não ser propriamente, não tem bens e dívidas aqui. A sociedade em conta de participação, por não ser propriamente uma sociedade, não tem bens e dívidas em seu nome. Portanto, não tem um patrimônio próprio. É isso. Correto? Então é isso. O fundamento é esse mesmo. O que o legislador fez foi criar um patrimônio especial que compreende as contribuições dos sócios ostensivos e participantes, as contribuições que eles deram para a sociedade, entre aspas, sempre sociedade entre aspas. Nesse sentido, a contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial objeto da conta de participação. Esse patrimônio não impacta nos terceiros, já que estes, como visto, não negociam com a sociedade, mas com o próprio sócio ostensivo. Esse patrimônio especial, pois, produz efeitos somente entre os sócios. A especialização somente produz efeitos em relação aos sócios. 994, parágrafo 1º. Então, isso é equivocado, que você considerar esse patrimônio como um patrimônio da sociedade. Na verdade, é um patrimônio especial, cuja especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Então, correto.
Ok. O sócio ostensivo, letra D. O sócio ostensivo é ilimitadamente responsável pela referida indenização, podendo, entretanto, demandar contribuição do sócio participante até o limite dos lucros que lhe sejam atribuídos? Não. Isso não tem relação. O sócio é ilimitadamente responsável, ele pode demandar contribuição do sócio participante? Não, porque aqui não há que se falar em cota, em contribuição, em cota, em capital social. O que existe simplesmente é este patrimônio especial. É isso mesmo. Ok? É isso, né? Em caso de falência do sócio ostensivo, a sociedade será dissolvida e o sócio participante poderá ser chamado a responder falso. Falindo a falência do sócio ostensivo, parágrafo 2º do 994. Acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Então, letra B. Ser chamado? Não. Dissolução da sociedade e liquidação da respectiva conta. Não é sociedade mesmo. O melhor, a natureza jurídica dessa figura é o que o professor aqui, André Santa Cruz, chama de contrato especial de investimento. Eu vou até marcar aqui com o meu lumicolor. Contrato especial de investimento. Então, não há que se falar em contrato da sociedade com terceiros. O que ocorre é contratos do sócio ostensivo com terceiros. E por isso que na sociedade, em conta de participação, a atividade constitutiva, nos termos do artigo 991, é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. Os outros só participam do resultado. Ok. Vamos adiante. Assinale a alternativa correta sobre a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Exceto pelo contrato social escrito, a constituição de sociedade em conta de participação independe de qualquer outra formalidade. A Constituição 992, falso. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade. Ela é extremamente informal e pode provar-se por todos os meios. 992. São sociedades não personificadas passíveis de registro facultativo? Falso. Porque nós vimos aqui onde está o registro? Lá na parte dos institutos complementares do registro, que o registro da sociedade em conta de participação não confere a essa pessoa, a essa figura, personalidade. Onde estamos aqui? A sociedade em conta de participação não pode ter nome. Onde temos esse dispositivo, hein? (1150) O empresário, tal. O registro, 1151. O registro dos atos sujeitos a formalidades de norte será requerido pela pessoa. Não é aqui. Se lembram desse artigo? Elisa, se lembra, Mário, do artigo que o registro da sociedade, em conta de participação, em qualquer registro, não confere a essa sociedade personalidade.
Oh, meu Deus. Professor, eu só sei que o artigo 1162 fala que a sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Não é. Mas nós temos esse artigo, deixa eu localizar aqui no Google. Esse artigo não é aquele que a gente ficou dizendo que estava na lei ou não estava aqui? Como era? Espera aí, o registro da sociedade em conta de participação não confere personalidade jurídica. Aqui, qualquer registro do seu instrumento. Aqui, achei. Vamos aqui. Ctrl F. 993. Ah, tá. Está lá nas disposições gerais aqui. Das disposições gerais, é isso. A gente às vezes se esquece das disposições gerais. 993. O contrato da sociedade em conta de participação, na verdade, né? O contrato social produz efeitos somente entre os sócios. E a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Ok. São sociedades não personificadas, passíveis de registro facultativo no registro público das empresas mercantis? Falso. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, assegurado a todos eles, entretanto, o direito de que os bens sociais sejam executados anteriormente aos seus bens particulares. O artigo 990. Todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024. É aquele que diz que primeiro... 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais, né? Então é isso, 1024. Então é esse aqui. Então, nós temos... Isso é falso, né? Na sociedade, os direitos sejam executados anteriormente? Não, falso, porque essa é justamente a exceção. 990, falso. D. Em caso de danos causados a terceiros, em decorrência de atividade empresarial exercida em sociedade em conta de participação, o sócio ostensivo responderá individual e exclusivamente perante terceiros, mas poderá pleitear contribuição proporcional do sócio participante, se assim pactuado o contrato social? Sim, é o parágrafo único do 991. Em consonância aí, não, e não só, o caput também do 991, né? A sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social, Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando dos demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social. Então, isso é verdade, porque o fundamento dessa letra D é o parágrafo único. Obriga-se perante terceiro, tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante o sócio ostensivo, o sócio participante. Então, o sócio ostensivo, ele pode sim pleitear contribuição proporcional se estiver assim pactuado no contrato social. Letra E. A responsabilidade do sócio participante é limitada à sua contribuição ao patrimônio? Não, ele não tem responsabilidade nenhuma, falso. O contrato social, vamos adiante. E adicionalmente ao que dispuser o contrato social, sem prejuízo do seu direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais e de tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros.
A responsabilidade do sócio é limitada à sua contribuição ao patrimônio especial e, adicionalmente, ao que dispuser o contrato social. A responsabilidade do sócio participante? Não faz o menor sentido. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição, sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais. O sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo. Prova de São Paulo 2009, remoção, hein? Vamos adiante. 3. Provimento, São Paulo. Não, essa foi do Rio Grande do Sul. Em relação à sociedade em conta de participação, de novo, as duas foram... não, a primeira aqui foi sociedade em comum, mas teve questão pertinente à sociedade em conta de participação. Sobre ambas, na verdade, comum e conta de participação. Agora, sociedade em conta de participação, né? Assim, na mesma... que eu falo assim, de novo, é todas questões da FUNESP, mas assim, de novo, porque foi no mesmo concurso, né? Só que no mesmo concurso. Agora, uma pergunta: essa prova da remoção ela é feita no mesmo dia? Eu me esqueci. É no sábado, eu acho. É um Professor, dia antes ou um dia depois. Tem estado que uma é de manhã e a outra à tarde. No Eu não mesmo me dia. recordo que horário que foi essa prova lá no Rio Grande do Sul. Mas eu estou perguntando porque é um indicador, né? Você resolve a prova da remoção, que geralmente é antes da prova do provimento. Às vezes no sábado, caiu o mesmo conteúdo. Em relação à sociedade em conta de participação, dispõe o Código Civil. A falência do sócio ostensivo ou participante não, só do sócio ostensivo, acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito com privilégio geral. A contribuição do sócio participante constitui, quando sócio ostensivo, 994. A falência, parágrafo 2º. A falência do ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. A falência do ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. 994, parágrafo 2º. 994, parágrafo 2º. Falso. B. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro? Falso. Confere personalidade? Não. O contrato social produz efeito somente entre os sócios. Isso é verdade. E a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Não. Aplica-se à sociedade em conta de participação subsidiariamente no que com ela for compatível o disposto para a sociedade empresária. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação subsidiariamente e no que com ela for compatível o disposto para a sociedade simples. E a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas na forma da lei processual. Aplica-se à sociedade em conta de participação subsidiariamente no que com ela for compatível o disposto para a sociedade empresária. E a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à gestão de negócio na forma da legislação aplicável. Rege-se pelas normas relativas à prestação de contas. Não é gestão de negócios, prestação de contas na forma da lei processual. Letra C, encontra óbice no artigo 996. Letra D. A contribuição do sócio participante constitui, quando sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativo aos negócios sociais. 994. A contribuição do sócio participante constitui, quando sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativo aos negócios sociais. 994. Poderá o sócio ostensivo, a qualquer tempo, admitir novo sócio,
sem o consentimento expresso dos demais. E, havendo mais de um sócio participante, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo ele não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais. Não pode. Falso. Vamos adiante. 4. Em relação à sociedade em comum, dispõe o Código Civil. De novo, uma prova do provimento do Rio Grande do Sul, saindo do forno, né? Saindo do forno. Essas aí são as questões de São Paulo, né? Serão as questões de São Paulo. Em relação à sociedade em comum, dispõe o Código Civil. Enquanto não inscritos, os atos constitutivos, reger-se a sociedade, inclusive por ações em organização, pelo disposto em lei, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade empresária. Ó, que diz o artigo 986? Que diz o artigo 986? Enquanto não inscritos, 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. E disse as normas da sociedade empresária. Falso. Então, não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, inclusive por ações em organização, pelo disposto em lei, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, respeitado o benefício de ordem, quando for o caso. Aquele que contratou pela sociedade, possuindo ou não poderes específicos de gestão. Ó, o 990 diz que todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Respeitado o benefício de ordem, falso, excluído o benefício de ordem. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Os sócios, nas relações 987. Os bens sociais, essa é a resposta. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, independente de pacto expresso, limitativo de poderes, aproveitando a quem, com a sociedade, contratou mediante comprovação de dolo ou culpa. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Falso, a letra D, né? Os bens e dívidas sociais não constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Em comum. Em comum. Correto. Olha só, 2 questões, 3 questões é suficiente para nós termos assim vencidos os capítulos 1 e o capítulo 2. Os 2 capítulos da sociedade não personificada. A sociedade em comum diz respeito à sociedade cujos atos não foram inscritos, os atos constitutivos não foram inscritos, reger-se-á, exceto apurações, pelo disposto nesse capítulo da sociedade em comum, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis e as normas da sociedade simples. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.
Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Os bens sociais respondem pelos autos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que eu conheça ou devo conhecer. Perdão. 5. Segundo o Código Civil, o contrato social da sociedade em conta de participação produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro confere personalidade. Falso. O contrato social produz efeito somente entre os sócios. Verdade, mas eventual inscrição do instrumento não confere personalidade jurídica à sociedade. O empresário casado pode, sem necessidade da outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, 978. Foi até bom nós termos lido isso aqui, porque aí nós temos que voltar naquele enunciado, né? Tem uma regra aí que deve ser obedecida. Eu vou localizar aqui o enunciado. Espera aí. A verbação, né? Professor, é o enunciado 58 ou é o enunciado 6º da jornada de direito comercial? É o enunciado que fala que deve ser averbado. É o 6º. É o 6º. É o 6º? É o 6º. Você está com ele aí, Elisa? Lê para a gente, por favor. Conferência. O empresário individual regularmente inscrito é o destinatário da norma do artigo 978 do Código Civil, que permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de autorização conjugal no cartório de imóveis, devendo tais requisitos constar do instrumento de alienação ou de instituição do ônus real, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Esse está vencido, é o próximo. Então, é o 58? É o 58, exatamente. O empresário individual casado é o destinatário da norma do artigo 978 do Código Civil Brasileiro e não depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal a conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Vocês entenderam, né? Não é registro, é averbação. Averbação. Se lembram do 227 da 6015? O rol das averbações, ele não é taxativo. Inclusive, na justificativa para este novo enunciado, diz justamente da impossibilidade de se usar a expressão registro. Ótimo. Muito obrigado, Elisa. Embora tenha sido o Mário que tenha localizado, né? Calma, Mário, não fique aí, não se revolte com a injustiça. Não, aqui no Código Civil, aqui ele faz a remissão para lá. Aos dois, não é? Ele faz aos dois, né? Não, faz só a um. Engraçado, só faz a um. Não fala 978, lendo 978, ele faz remissão ao 1647 e ao enunciado 6 da jornada de direito comercial. Não faz esse enunciado 58. Mas é o 58 que está... É o 58 que está valendo, viu? Tá, eu coloquei a caneta aqui agora. É facultada a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade? Falso. É obrigatório a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da atividade. Esse registro, entretanto, ele não é do empresário individual, ele não é constitutivo, ele é declaratório. A falta de inscrição,
ela aponta, ela indica uma irregularidade, mas não a existência da pessoa. Isso nós temos, vou ler os senhores, enunciado 198 e 199. O 198 das Jornadas de Direito Civil do CJF. A inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para a sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do artigo 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou diante de expressa disposição em contrário. Seguinte, 199. A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade e não da sua caracterização. Ok? A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador da regularidade, não da caracterização. A inscrição do empresário na junta comercial não é requisito de caracterização, admitindo o exercício da empresa em tal providência. Ok? Entretanto, o registro do rural, tanto o individual rural quanto a sociedade, o individual que exerça atividade rural e a sociedade que exerça atividade rural, esse registro ele não é declaratório, ele é constitutivo. Ele é imprescindível para que aquelas figuras sejam consideradas empresárias. Registro dos que exercem atividade econômica rural. É faculdade conferida pela lei, o efeito é constitutivo. O registro dos empresários em geral, a obrigação imposta pela lei, nós temos no artigo 967, efeito meramente declaratório. Ótimo. D. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem subsidiário e limitadamente, falso, 990. Todos os sócios respondem solidário e limitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Artigo 990. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, constituir empresa individual de responsabilidade limitada, falso. Isso ele não pode. Individual de responsabilidade limitada ou continuar a empresa. Não, ele só pode continuar. Ele pode vir a ser sócio. Mas aí estamos a falar de sociedade. Não estamos a falar de EIRELI. Poderá o incapaz por meio 974. Poderá o incapaz, por meio do representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz. Então, são duas hipóteses de sucessão. A incapacidade superveniente e a sucessão causa-mortes, né? Só isso. Sexto, não é possível, né, essa situação. Sexto, tanto a sociedade regular quanto a de fato compõem categorias da sociedade comum, quanto a sociedade irregular compõem categorias. Isso é verdade. Eu adoro essa classificação, inclusive. Vocês entenderam? Sociedade irregular. A sociedade irregular é aquela sociedade que tem ato constitutivo, mas não foi registrado. A sociedade de fato é aquela que não tem ato e também não, obviamente, não foi registrado, mas não tem ato constitutivo. São sociedades em comum. Os senhores entenderam? É verdade. Não, professor, eu não entendi. A sociedade irregular, ela tem... ela tem um ato constitutivo, mas o ato constitutivo não foi inscrito. Então ela tem ato constitutivo e não foi inscrito o ato. Exato. E na sociedade, qual que é a outra? A sociedade, de fato, ela não tem ato constitutivo, ela simplesmente não é um fato. Ah, tá. Obrigada, professor. E ambas são sociedades comuns, em comum.
Na sociedade em comum, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. E também os terceiros deverão assim provar. Falso. Sexto, os bens sociais respondem pelos atos... Não. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Artigo 987. Artigo 987. É facultada a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis. Não, perdão, eu estou na sexta, letra C. Sociedade irregular é aquela cujo contrato social não está inscrito no registro próprio ou, estando inscrito, o está de forma irregular. Aqui, Elisa, isso é verdade, é a definição da sociedade irregular. Sociedade, de fato, é aquela que nem mesmo possui contrato social escrito. A VUNESP ela é ótima porque ela traz uma construção doutrinária, mas que é bem indicativo, né, do posicionamento da banca. Isso é muito legal, interessante. Professor, é porque quem faz a prova, pelo menos de São Paulo, são os desembargadores mesmo. E a sociedade, de fato, Elisa, é aquela que nem mesmo possui contrato social escrito. Então, não é ato constitutivo, é contrato social escrito. É isso? Eu usei a palavra ato constitutivo no sentido mais genérico, sim. Tá. Mas é contrato social escrito ou nem mesmo possui, não possui nenhum ato. Tá. Professor, você não tem nenhum mnemônico para isso? Não tem. Mas assim, não é difícil, porque se você pensar, você pode pensar, a sociedade ela é incomum. Essa sociedade incomum, ela pode ser irregular. Ou de fato. De fato, ela simplesmente existe, ela não tem o contrato, não tem nenhum contrato social. A sociedade não tem nenhum contrato social. A irregular, ela tem um ato, mas o ato não está inscrito, ou então está inscrito irregularmente. 7. Nesse caso, Joaquim... Pois não? Hã? Nesse caso, qual seria correto? Você disse que A estava correta. Não, correta. A incorreta é a letra B. Não, mas aí... a incorreta é a letra B? As outras todas estão corretas. Sociedade de fato é aquela que nem mesmo possui contrato social. Mas é 6, não é isso? O gabarito está dando que a incorreta é a letra C. Ah, é? O gabarito está falando aqui letra C. Olha só, esse gabarito está equivocado. Na sociedade em comum, 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Os terceiros podem prová-lo de qualquer modo. Eles estão falando que os terceiros deverão assim provar. Está errado isso, não é? Os terceiros deverão assim provar. Os terceiros podem prová-la de qualquer modo. E também os terceiros deverão assim provar. Ele tem que provar também, somente por escrito podem provar a existência da sociedade? Não, os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Não é isso? Esse gabarito aí, não sei, está furado. Então, na realidade, a incorreta seria a B. A letra B está incorreta. Eu estou bem seguro disso. Não sei por que o gabarito deu essa letra C. Mas a letra B, não há dúvidas que está incorreta. Os senhores concordam? Né, Elisa? 7. Tratando-se de sociedade em comum, enquanto não inscritos atos constitutivos, exceto por ações e organização, a sociedade será regida pelas suas disposições constantes do Código Civil, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. 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 Vamos terminar de fazer esses aqui.
No tocante, tudo bem? Não é isso? 986, artigo 986, perfeito. No tocante às sociedades empresárias, é correto afirmar que a sociedade em conta de participação não existe mais? Falso, existe. A desconsideração da pessoa jurídica não pode ser aplicada às sociedades anônimas em face do grande número de acionistas? Falso, pode sim. O contrato social deve designar quem é o acionista controlador de cada sociedade? Não, porque pode ser o acionista controlador. Bem. Letra D. É correto afirmar: os administradores da sociedade limitada podem ser pessoas que não sejam sócios. Isso é verdade. Agora, o contrato social deve designar quem é o acionista controlador em cada sociedade? Espera aí. Pode ser em ato separado? Seria isso? Artigo 1061. 1061. A designação da administração da sociedade limitada. O contrato social deve designar quem é o acionista controlador em cada sociedade? Não. Na sociedade limitada, a designação de administradores não sócios. Não, não é nada disso. Não. A letra D ela tem fundamento no artigo 1061, correto. Os administradores da sociedade podem ser pessoas não sócias. Uhum. Professor, será que não está lá na lei? Eu acho que é na lei de sociedade anônima, mas isso aqui eu acho muito cruel. É porque a lei de sociedade anônima, ela não tem contrato, ela tem estatuto. E você pode designar um administrador sem ser sócio. Mas não ficou bom essa aqui. A letra D é a melhor resposta. Vamos lá, 9. Na sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, e na sociedade por ações, a responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social? Não, sociedade em nome coletivo, eles são todos ilimitados, né? A responsabilidade deles é totalmente limitada. A sociedade em comandita simples ou comanditato tem responsabilidade limitada. Na sociedade por ações, a responsabilidade... Agora eu fiquei em dúvida. Espera aí, só um minutinho. A responsabilidade não é do acionista. A sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem solidária e limitadamente. Tudo bem, né? Qual que é o artigo, professor? É o 1039. 1039? O 1039 diz que na sociedade em nome coletivo todos respondem solidária e limitadamente, né? Nós temos ali a firma, se lembram disso? É aquela firma social, comandita em nome coletivo, tudo bem. Na sociedade em comandita simples, nós temos os comanditados, que são pessoas físicas responsáveis solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor da sua cota. Ok. 1045. Tá. O acionista 1091. O 1091, ele fala sobre a sociedade em comandita por ações. Na sociedade em comandita por ações, somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiário e limitadamente pelas obrigações da sociedade, na comandita por ações. E na sociedade por ações, na sociedade anônima, é 1088. O capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir.
Exatamente. Na sociedade por ações, de fato, a responsabilidade é limitada ao capital social. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Correto? É isso mesmo. A única que talvez fosse assim, porque não é tão usual aqui, é a sociedade comandada por ações, né? Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade, como diretor responde subsidiário e limitadamente pelas obrigações. A chamada letra A equivocada. Letra B. A chamada sociedade de propósito específico não é um tipo societário definido no Código Civil, assim ela pode tomar qualquer das formas das sociedades regulares ali previstas. Isso está previsto na Lei Complementar 123, artigo 56. Lei Complementar 123. Artigo 56. É o Estatuto da Microempresa, professor? As microempresas e as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional por meio de sociedade de propósito específico, artigo 56 caput, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal. Não poderão integrar a sociedade, trata o caput deste artigo, pessoas jurídicas não optantes pelo simples, a sociedade de propósito específico. Aí temos o inciso 1, inciso 2, inciso 4, será constituída como sociedade limitada. Assim, não. Mas isso aqui é um problema, sabe por quê? Porque isso aqui foi alterado em 2014 e essa prova foi de 2014. Correto? Vou compartilhar aqui com vocês. Professor, isso não foi alterado em 2008? Não, isso foi alterado em 2014. Porque aqui no meu código está dizendo que é a Lei Complementar número 128 de 2008. Só o caput que foi alterado em 2014. Só o caput. Será constituída como sociedade limitada, deverá nas revendas. A sociedade de propósito específico de que trata não poderá ser filial ou sucursal ser constituída sob a forma de cooperativa. Isso já caiu em prova aqui em Minas, da Consulpla. Ela não pode ser constituída sob a forma de cooperativa. A chamada sociedade de propósito específico não é um tipo societário definido. Essa letra B estaria equivocada, porque ela deve ser constituída como sociedade limitada. Mas houve uma alteração em 2014. Será que foi só sobre o caput? Redação dada pela lei complementar. Parece que, Elisa, parece que o artigo 56 ele não tinha os parágrafos. As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, poderão realizar negócios de compra e venda de bens para os mercados nacional e internacional por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal. Redação. Eu acho que não tinha antes de 2014. Eu não tenho meus códigos aqui, meus códigos antigos estão encaixotados, mas seria bom. Mas se você tiver um código aí, Mário, de 2013, você vai conseguir localizar essa lei. Você vai observar que ela não tinha esses parágrafos. Ela não tinha esses parágrafos. Localiza, por favor, aí, Mário, essa lei 123 aí no código de 2014. Você vai observar que o artigo 56 ele não tinha nenhum dos parágrafos. Aí não tem aqui. Eu até tenho, mas no outro quarto. Você quer que eu pegue lá? Não, tranquilo. Eu estou bastante seguro a respeito disso.
É isso mesmo, é só mesmo para a gente confirmar. Letra C. Nas sociedades limitadas, a administração obrigatoriamente tem que ser feita por administradores sócios. Falso, que nós acabamos de ver isso. Na sociedade simples, a administração é feita conjuntamente pelos sócios e a responsabilidade deles é limitada ao montante do capital social? Não. Ó, vamos lá na sociedade simples. A sociedade simples, a administração, quando por lei 1010, quando por lei ou pelo contrato social competirá ao sócio decidir sobre os negócios, as deliberações serão tomadas por maioria de votos contados para a formação da maioria absoluta. E aqui, 1011, o administrador da sociedade deverá ter no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e próprio costuma entregar na administração de seus próprios negócios. A administração compete separadamente 1013. A administração da sociedade, nada dispondo do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. 1013. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. A administração da sociedade, nada dispondo do contrato social, compete separadamente. É feita conjuntamente, não. Nada dispondo a cada um. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar. Não, a sociedade simples, a administração é feita conjuntamente pelos sócios? Não. A administração da sociedade compete separadamente a cada um dos sócios. E responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. 10º. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão. Então, 9, letra B, por aquela razão. 10º. Marcar é incorreto. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode requerer inscrição no registro público de empresas mercantis? Isso é verdade, nós já vimos isso. A cooperativa que tem por objeto a construção e alienação de imóveis aos seus cooperados, a sociedade empresária, é falso, independente do objeto, a cooperativa é sempre simples, não obstante o registro na junta. Independentemente do seu objeto, a sociedade por ações é sempre sociedade. Sim, perfeito. Nós temos aqui no artigo, esse artigo 982, parágrafo único. Responde a ambas. Na sociedade em comum, a responsabilidade dos sócios é solidária e limitada pelas obrigações sociais. É verdade, é o 990. Sociedade em comum. Todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Ok. E, por fim, completar 11. Na atividade constitutiva é exercido pelo sócio. Isso é sócio ostensivo, letra A, sociedade em conta de participação. 11, letra A. Correto? Então, nós temos aqui os nossos exercícios. Vamos fazer o nosso intervalo aí, de 5 minutos, e nós voltamos aqui já para a nossa sociedade simples. Limitada. Tudo bem? Até daqui a pouco, 5 minutos.
Vamos dar continuidade aqui, agora tratando da sociedade limitada. Vamos, professor, eu posso só falar uma coisa? Pode. É o seguinte, eu fiquei assim encantada com esses enunciados das jornadas de direito civil, porque tem o 474, 475, 76, 77, que falam daqueles artigos que a gente estava lendo. Falam assim, por exemplo, o artigo 983 do Código Civil permite que a sociedade simples opte por um dos tipos empresários, adotada a forma de sociedade anônima ou de comandita por ações, porém, ela será considerada empresária. A sociedade simples, quando adotar a forma de sociedade anônima ou então de comandita por ações, será considerada empresária. Nossa, é de quando este? Professor, eu não sei, eu sei que é o 477, é da 5ª Jornada de Direito Civil. Agora já tem mais jornadas. Já teve a 8ª, essa é da 5ª. Esses enunciados são muito interessantes. Vamos adiante, então. Mas os enunciados não caem, né, professor? Oi? Eles não caem, né? Eles caem sim, Elisa. Caem? Ai, meu Deus. A depender do perfil da banca, né? Se for uma banca aí com um perfil de jurisprudência, uma banca mais avançada, mas a tendência, na verdade, é a letra seca. Se você dominar a letra seca, você vai bem, porque os enunciados eles são controversos. Tá. Os enunciados, mas na VUNESP não cai, né, professor? eu fiz uma prova relativamente aí razoável no Rio Grande do Sul e eu não estudo nada de jurisprudência. Nada de jurisprudência. Uhum. Mas é uma questão pessoal. Mas eu tive um amigo, ele estava me contando, ele chama Eduardo, encontrei com ele no aeroporto, me parece que ele fez 82 pontos na primeira fase do Rio Grande do Sul. É uma pontuação altíssima. Ele deve estar entre os 10 primeiros. É uma pontuação altíssima para a VUNESP. Porque geralmente é assim, você fica com 79, 78, as minhas notas na IESES é 78, 79. VUNESP, você fica 10 pontos abaixo do que você fica com a IESES. Entendeu? Então, lá no Rio Grande do Sul, eu fiz 70 pontos. Então, ficou... eu estou, como diz, linear, né? Linear. Você sempre vai ter 10 pontos a menos da VUNESP da pontuação que você usualmente faz nas provas da IESES, né? E esse meu amigo, ele fez na VUNESP 82 pontos, o Eduardo. E ele me falou, a razão dele ter feito essa pontuação foi o fato dele estudar muito os enunciados do Dizer o Direito, aquele site. Ele falou, eu leio muito aquele site, Dizer o Direito. Enfim. Mas é uma estratégia que ele adota, é uma estratégia interessante. Eu acho que é o suficiente você saber a letra seca da lei para você passar na primeira fase. Eu acho que o mais importante é você estudar para a segunda fase. A primeira fase é letra seca de lei e como diz, automático. Automático, né? É você já decorar a lei, repetindo, você fazer revisões rápidas, fazendo revisões rápidas, e você já ir para a primeira fase já com a letra seca da lei resolvida. E deixar aí para as peças práticas, né? para os assuntos mais específicos do notarial e registral. Bem, eu acho que é assim melhor essa estratégia. E outra coisa, na prova oral, nós temos que ter em mente o seguinte, quem faz prova oral é procurador, não é gente que está estudando jurisprudência o tempo todo, como quem estuda jurisprudência é concurseiro. Porque geralmente as pessoas
Bem, eu penso dessa forma. A não ser, você tem que estudar o que eles publicam, mas eles não vão saber ali as jurisprudências mais recentes, atuais. Eles estão sempre trabalhando. Correto? Uma vez eu fiz uma petição quando eu advogava. Você se lembra daquelas petições que você já promovia a execução? Como era? Tinha aquele princípio que você já não fazia só o conhecimento na peça inicial, como veio agora. Não era só o processo de conhecimento, processo sincrético, né? Eu lembro que eu adotei uma jurisprudência e o juiz ele indeferiu o meu pedido, sendo que era uma jurisprudência já assentada, porque eu não me lembro exatamente agora o que foi, eu me lembro disso. Eu já fiz, eu já adotei o posicionamento, o sincretismo. Você já faz tudo em uma peça única. Não há que se falar em processo de conhecimento estanque, correto? E depois esse é o entendimento que veio suportado agora pelo próprio Código de Processo Civil. Depois ele refez a sentença dele, o juiz. Eu já fiz um pedido, enfim, não me lembro. Não foi só simplesmente o processo de conhecimento. Eu já fiz o processo de conhecimento e já promovi. Eu não só queria o processo de conhecimento, mas também num processo eu já queria o conhecimento e também que me fosse concedido o direito, né? Vamos lá. Onde estamos? Na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada. Nesse sentido, é exemplo de responsabilidade que, como regra, não pode ser imputada ao referido sócio. Responsabilidade pelo valor das cotas subscritas ou pela integralização do capital social como um todo? Ele pode sim. O artigo 1052, ele fala o seguinte: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas também a responsabilidade deles é solidária pela integralização do capital social. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, pode sim ser imputada ao sócio. Responsabilidade é restrita ao valor de suas cotas, né? Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Responsabilidade por obrigações da sociedade que essa não seja capaz de adimplir em razão de abuso de personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Pessoal, essa é a hipótese clássica que o sócio pode vir a ter responsabilidade. Concordam? A hipótese clássica. Responsabilidade por perdas e danos acarretados à sociedade ou a terceiros em razão do abuso de poder de controle. Também essa responsabilidade pode vir a ser dos sócios, né? Pode vir a ser do sócio. Então, ali, aquela questão de subscrição, integralização, não exime os sócios de responsabilidade advinda de confusão patrimonial, desvio de finalidade, abuso do poder de controle. Vocês estão entendendo? Correto? Tudo bem? Responsabilidade por obrigações da sociedade incorridas no exercício de sua atividade fim, que essa não seja capaz de adimplir com bens e recursos próprios, mesmo após esgotados todos os correspondentes meios de cobrança a cargo do credor, não. Aí o sócio não pode ser atingido. Não teve desvio de finalidade, não teve desvio de finalidade, não teve abuso de poder, de controle, não teve confusão, não houve confusão patrimonial. Então, aqui não pode ser imputado ao referido sócio dívidas da sociedade no exercício regular da atividade, correto? Responsabilidade por perdas e danos acarretados à sociedade ou a terceiros em razão de atos do sócio, na qualidade de sócio administrador, em infração à lei ou contrato social. Verdade.
Isso é verdade. Agora, eu não vou... Liberação de sócios, aumento de capital, dissolução. Pessoal, aqui eu não vou... Mas isso é verdade. Daqui a pouco nós vamos encontrar esse artigo aqui. Letra D. Letra D. Daqui a pouco nós vamos encontrar aqui infração à lei ou ao contrato social. Eu acho que essa definição está no CTN, se não me engano. Na sociedade limitada. Nós temos aí... Enfim, daqui a pouco nós vamos encontrar esse artigo. 2. É correto afirmar sobre a cessão e a transferência de cotas da sociedade limitada. Na omissão do contrato social, as cotas só poderão ser cedidas para outros sócios ou terceiros se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros. Então, por exemplo, cessão para quem é sócio independe da audiência dos outros. E para quem não é titular? E para quem não é sócio? Se não houver, desde que não haja oposição dos titulares de mais de 1/4 do capital social. Então, 1057. O contrato social não pode estabelecer direito de preferência aos sócios ou outras restrições não admitidas expressamente na lei à livre circulação das cotas. O contrato social pode sim. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio. O contrato social não pode estabelecer direito de preferência ao sócio ou outras restrições. O 1057, ele fundamenta a negativa esta assertiva. Porque o contrato pode opor cessão da cota a quem seja sócio ou a quem não seja sócio. A leitura do 1057 é contrário senso. Correto? A cessão terá eficácia quanto à sociedade desde que firmado o respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes, mas somente terá eficácia perante terceiros a partir da averbação do referido instrumento. 1057, parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. Averbação. A cessão terá eficácia quanto à sociedade desde que firmado o respectivo instrumento. A cessão terá eficácia quanto à sociedade terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento. Falso. É a partir da averbação para todo mundo. Correto? Averbação para todo mundo. Essa questão é difícil. A cessão terá eficácia quanto à sociedade terceiros a partir da averbação do instrumento. A cessão terá eficácia quanto à sociedade? Não. Falso. Falso. A cessão terá eficácia quanto à sociedade terceiros a partir da averbação. Ponto. É isso que nós temos que ler aqui no parágrafo único do artigo 1057. No caso de condomínio, de cota indivisa, os direitos a ela inerentes, inclusive a sua cessão, somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido, observada para a cessão a anuência dos demais sócios cotistas conforme o caso. 1056, parágrafo 1º. Nós temos que o capital social na sociedade limitada,
ela divide-se em cotas, né? E essas cotas podem ser iguais ou desiguais, e um sócio pode ter uma ou mais cotas, né? Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, né, até o prazo de 5 anos do registro da sociedade. E na limitada não pode ter serviços, mas pode ter na sociedade simples. A cota ela é indivisível em relação à sociedade. A cota ela é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto nos artigos seguintes. No caso de condomínio de cota, então tem uma cota que temos vários proprietários, vários dôminos, vários senhores, né? O condomínio de uma cota. Os direitos referentes à cota podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Então, é um exemplo clássico aí de uma pessoa que ela tem cotas em uma sociedade limitada e ela vem a falecer, né? Ou então, há um condomínio, né? Não é o caso do espólio, pode haver um condomínio, independente de haver a morte, né, da pessoa. Os direitos a ela inerentes podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio. Os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à integralização. Ok. Os senhores se lembram que estar subscrito é ter adquirido a cota? Então, por exemplo, eu, Mário e a Elisa, nós subscrevemos aí 33%, né? Nós subscrevemos. Mas ainda não, eu pelo menos não integralizei. Ah, tá. Mas o Mário integralizou, ou seja, ele transferiu o patrimônio dele para a sociedade, a Elisa também transferiu o patrimônio dela, e eu não transferi. Vocês são solidários pela integralização da minha parte. É isso que faço. Então, subscrever tem relação com direito, com aquisição, mas não tem a ver com pagamento. O pagamento é a integralização. Então é isso. Sem prejuízo, os condôminos da cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à integralização. Tudo bem. No caso de condomínio de cota indivisa, os direitos a ela inerentes, inclusive a sucessão, somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio, observado para a cessão a anuência dos demais sócios cotistas. No caso de condomínio de cota, essa foi considerada a resposta correta, a letra D. Né? A letra D. A letra D. 1056. O direito a ela inerente somente poderá ser exercido pelo condômino representante ou pelo inventariante. Letra D foi considerada a resposta correta. Os senhores querem fazer algum comentário a respeito dessa questão? Agora, a letra E. Caso o contrato social preveja a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima, a sociedade limitada rege-se pelas normas da sociedade simples, mas o contrato social, 1053, parágrafo único, ele pode prever a regência supletiva da limitada. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Caso o contrato social preveja a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima, a transferência de cotas para sócios ou terceiros não poderá se sujeitar a quaisquer restrições. Não, o capital, a transferência, ela obedece àquelas regras, sim, do 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho se não houver oposição de titulares de mais de um quarto. Deixa eu dar uma olhada nesses enunciados 225 da Jornada de Direito Civil. Enunciados. Enunciados da Jornada 225.
A sociedade limitada, instrumento de cessão de cotas. Na omissão do contrato social, a cessão de cotas sociais em uma sociedade limitada pode ser feita por instrumento próprio, averbado junto ao registro da sociedade, independentemente de alteração contratual. Não é isso que a gente procura. 225, 391. Deixa eu dar uma olhada no enunciado 391. A sociedade limitada pode adquirir suas próprias cotas, observadas as condições estabelecidas pela lei de SA. Caso o contrato social preveja a regência supletiva, a transferência de cotas para sócios terceiros não pode se sujeitar a quaisquer restrições. Falso, isso não tem relação. Nós ainda vamos aplicar o artigo 1057. Das cotas, né? Mas é interessante esse questionamento. Os senhores conseguem vislumbrar isso? Porque na sociedade anônima você não pode ter aí, a princípio, óbice a transferência das ações, né? Mas aqui no caso nós vamos ter cotas, né? Não vamos ter ações. Então, não teríamos óbice também nessa situação? Não. Mas nós continuaríamos aplicando o artigo 1057. Deixa eu dar uma olhada nesse artigo 1081, que ele faz remissão ao parágrafo 2º. Ressalvado o disposto na lei especial, integralizado das cotas, pode ser o capital aumentado com correspondente modificação do contrato? Não. Não fala não, isso não tem relevância. Vamos adiante. Transferência das cotas. Achei essa questão difícil e não me... Vou ser sincero, eu não fiquei assim satisfeito com ela. Vocês estão entendendo? Ela tem alguma coisa aí que está mal explicada, não sei. Senhores, o que vocês acharam dela? Ela não é satisfatória. Vamos adiante. Mal redigida, né, professor? Não. Cisão da sociedade limitada. Nós temos aqui, no capítulo 4, as disposições preliminares da sociedade limitada, né, que a sociedade limitada, a responsabilidade é restrita ao valor de suas cotas. Então, eu vou subscrever tantas cotas e eu vou integralizar tantas cotas, né? Então, a minha responsabilidade é restrita ao valor daquelas minhas cotas subscritas e integralizadas. Mas todos respondem solidariamente pela integralização, né? Ela pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese a sociedade limitada por uma pessoa. Isso aqui é recente. Hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único, que couber, as disposições sobre o contrato social. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples, mas o contrato social pode prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da SA. O contrato, sociedade limitada, então, ela vai ter um contrato social, né? Mencionará no que couber as indicações do 997, nós já fizemos aquele quadro, se for o caso, a firma social. A sociedade, ela tem firma ou denominação, né? Firma ou denominação. Aí nós temos aqui as cotas, a administração, o conselho fiscal, deliberação, aumento e redução, resolução da sociedade, dissolução. Vamos lá, cisão da sociedade limitada. A cisão, ela é tratada no capítulo 10º. Nós temos transformação, incorporação, fusão, cisão, 1121, né? 1121. Constituída a nova sociedade, aos administradores incumbe inscrever no registro próprio os atos relativos à fusão. Esse aqui, a fusão será decidida, a cisão. Tá. Esse aqui nós tratamos a respeito. Vamos lá, a cisão da sociedade limitada.
produz efeitos perante terceiros, desde o registro das atas de assembleia, que a tenham deliberado pela sociedade cindida e pelas sociedades que tenham absorvido o patrimônio cindido, conforme o caso, mas os titulares de créditos contra a sociedade cindida anteriores à cisão poderão promover judicialmente a anulação da cisão no prazo de 90 dias contados da publicação do respectivo atos relativos à cisão. Isso é verdade, ó. Até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles. A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada, sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução suspendendo-se o processo de anulação, ocorrendo a falência, a sociedade nova cindida, não é isso. Produz efeitos perante terceiros, desde o registro das atas de assembleia que a tenham deliberado pela sociedade cindida e pela sociedade que tenha absorvido o patrimônio cindido. Transformação. Essa questão aqui é uma questão daquelas. Eu não consigo ver o fundamento dessas questões aqui nesses artigos. Vamos lá. Produz efeitos perante terceiros, desde o registro das atas de assembleia, que a tenham deliberado pela sociedade cindida e pelas sociedades que tenham absorvido o patrimônio cindido, conforme o caso, mas os titulares de créditos contra a cindida poderão promover judicialmente a anulação da cisão no prazo de 90 dias da publicação dos respectivos atos relativos à cisão. Esta foi a resposta considerada correta, com fundamento no 1022, caput. Mas produz efeitos perante terceiros desde o registro das atas de assembleia. É isso que nós não temos aqui. Os senhores têm localizado? Localizaram? Aqui no meu faz remissão a dois enunciados. 231 e 489. Enunciado 231, vamos dar uma olhada nesses enunciados aqui. A remissão também é o 207 a 211 do Código Civil. Enunciados. Vamos lá, ó. 231. Vamos primeiro no 231. O que diz o enunciado 231? 231. Artigos 1116. A cisão de sociedades continuam disciplinadas pela Lei 6.404. Cisão de sociedade limitada. Não, aqui é diferente. A cisão de sociedades continua disciplinada na Lei 6.404, aplicável a todos os tipos societários, inclusive no que se refere a todos os tipos societários, inclusive no que se refere ao direito dos credores, interpretação dos artigos 1116. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada na Lei 6.000, Lei de SA 6.404. Cisão, vamos lá. O 489, Joaquim. Oi? O enunciado 489, ele fala o seguinte. Artigo 1043.2, para vários artigos, aí bota o seguinte. No caso de microempresa, da empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual, dispensados de publicação dos seus atos, artigo 71 da Lei Complementar 123 de 2006, os prazos estabelecidos no Código Civil contam-se da data do arquivamento do documento, termo inicial, no registro próprio.
seria uma base final aqui? 489. 489. No caso de microempresa e EPP, nós já vimos esse 489, vocês se lembram dele? Foi esse que nós vimos? Nós vimos esse 489 em outro momento. Vamos aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês as disposições aqui da Lei 6.404. O que eu procuro, Mário, é especificamente as regras. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa. Mas esse que nós vimos, esse anterior, esse 231, ele é interessante porque ele fala que essas regras, elas se aplicam a todas. Todas. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução ou liquidação, de um tipo para outro. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade. Deliberação. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo se previsto no estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar a deliberação. Incorporação, fusão. Competência e processo. Competência. Protocolo. Justificação. Formação. Incorporação, fusão. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida se houver aversão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital se parcial a aversão. Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores da sociedade que tiverem 229, pessoal, da Lei 6.404. Efetivada a cisão. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º, Elisa, muito obrigado. Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores da sociedade que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação. Na cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e daqui absorver parcela do seu patrimônio. Mas essa parte primeira aqui, desde o registro das atas de assembleia que tenham deliberado pela sociedade e pelas... Mas os titulares... Não, tudo bem. Esse final aqui, os titulares... A questão toda é essa primeira parte, que eu não estou encontrando fundamento para essa primeira parte da letra A da resposta correta. Produz efeitos perante terceiros. Isso provavelmente deve ter sido um julgado. Hein, Elisa? Madi? Pode ser, professor. Eu fiquei muito em dúvida nessa questão. Essa questão é difícil porque... a cisão da sociedade limitada não se aproveita da disciplina legal da cisão em sociedade anônima, ainda que supletivamente falso. O enunciado nos diz isso. É o enunciado 231. Não é? É o enunciado falso, letra B falsa. Embora válida entre as partes desde a sua deliberação, só produz efeitos perante terceiros após o decurso do prazo de 90 dias, assegurada a eventual oposição de credores, decurso esse... Não existe isso. Ela é válida desde a deliberação. Esse prazo de 90 dias, do artigo 11.122, vamos lá. É o prazo para impugnação. 11.22. 11.22. Até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor enunciado, o credor anterior por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles. É isso. É isso.
Acarreta a extinção da sociedade cindida, a versão de seu patrimônio para duas ou mais sociedades que a sucederão, não se admitindo, portanto, a subsistência da sociedade cindida. Falso. Isso aqui, nós vimos que a cisão é a operação 229 da 6.404. É a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, primeira hipótese, se houver aversão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial aversão. Acarreta a extinção da cindida e aversão para duas... Falso, falso. Não. 229 não suporta a letra D. A letra C também, ela é explicada, então, pelo artigo 1122. A letra B é pelo enunciado 231. E letra E, deve resultar a cisão da emissão de novas ações ou cotas pelas sociedades que absorverem patrimônio cindido em favor dos cotistas da sociedade cindida, na mesma proporção da participação por eles detidas anteriormente à cisão, não se admitindo isso. Não. Isso foi matéria de uma prova discursiva recente. Essa questão. Vamos lá. A sociedade que absorve parcela do patrimônio da cindida sucede essa nos direitos e obrigações. No caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia sucederão a essa na proporção do patrimônio líquido transferido nos direitos e obrigações não relacionados. Na cisão conversão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela Assembleia Geral. A cisão conversão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedece ao artigo 227, a incorporação. Vamos ver se fala em emissão de ações. As ações integralizadas com parcela de patrimônio de companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas as ações integralizadas com parcelas. Pessoal, isso aqui eu vou ser sincero com vocês, é um assunto muito específico de lei de sociedades anônimas e não sou capaz de opinar, como diria a Glória Pires. Como diria a Glória Pires no Oscar, como é que é? Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Essa questão aqui, mas os senhores, Mari, senhores, sinto à vontade aí para as ações integralizadas com parcela de patrimônio em companhia cindida serão atribuídas a seus titulares em substituição às extintas na proporção das que possuíam atribuição em proporção diferente. Não consigo entender esse parágrafo aqui. Tem que pensar sobre ele, ter uma literatura. Essa questão aqui, para mim, a resposta foi letra A. A letra B, C e D, tudo bem. Demanda conhecimento aprofundado do tema. A primeira parte da letra A também. Cisão a partir do efeitos da cisão. Vamos colocar aqui. Efeitos da cisão a partir da deliberação. Vamos ver se tem algum julgado sobre isso. Cisão de limitada, sociedade limitada. Tem essa aqui, instrução. Deliberação. Vamos lá, tem essa instrução normativa, número 35 de 2017, transformação, deixa eu ver isso aqui.
A deliberação da transformação da SA deve ser formalizada pela Assembleia, não é isso? A deliberação pela transformação poderá ser seguida do ato constitutivo da IRELI, da transformação, não é isso. A deliberação da sociedade incorporadora, não é isso. A deliberação da sociedade semifinalizadas. Capítulo. A cisão é o processo pela qual a sociedade, por deliberação tomada na forma prevista para alteração, eu vou compartilhar isso com vocês, ó. Share. Esse aí é a instrução normativa número 35, Ctrl+. A cisão é o processo pela qual a sociedade, por deliberação, tomada na forma prevista para alteração do estatuto ou contrato social, transfere todo ou parcela do seu patrimônio para sociedades existentes ou constituídas para este fim, com a extinção da sociedade cindida se a versão for total ou a redução do capital se parcial. A cisão da sociedade empresária, quando em decorrência da cisão houver constituição e registro de nova sociedade, deverão ser observadas as normas reguladoras aplicáveis ao tipo jurídico adotado. A cisão da sociedade empresária de qualquer tipo deverá obedecer aos seguintes procedimentos. Cisão parcial para a sociedade existente. A sociedade, por sua Assembleia Geral Extraordinária ou por alteração contratual, que absorve parcela do patrimônio, deve aprovar o protocolo de intenções e a justificação, nomear peritos. Bem, eu acho que isso aqui é uma questão muito específica. Professor, mas é por isso é aqui. da Vunesp? Isso é da Vunesp. Essa banca é a do remoção da Vunesp. Mas de qual estado? Rio Grande do Sul. Foi a última da remoção. Mas não foi a que foi anulada? Ah, essa prova foi anulada? A da remoção? Não. Da primeira fase? Não, qual foi anulada? A A segunda segunda fase? fase da Vunesp do Rio Grande do Sul. A Fase. segunda. A segunda. Tá. A primeira fase, não. Nossa, essa daí ninguém deve ter acertado. Não, essa questão está fora de cogitação. Isso aqui não faz o menor sentido. A não ser que a pessoa seja um advogado especialista em direito societário de fusões e aquisições. Pessoal, mas é essa instrução normativa desse DREI, eu nem sei o que é isso. Os senhores sabem, poderiam me explicar? DREI, DRI? É, o Departamento de Registro de Empresas, não é isso? Boa pergunta. Não, é aquele da Lei 8934, professor, que o senhor falou para a gente. Não, não é aquele novo, não. Não é o DREI? Não, aquele lá é diferente. Aquele era o DNRC, Departamento Nacional de Registro de Comércio, que agora ele mudou para o nome Departamento DREI. Nacional de Registros. Teve alteração daquela nomenclatura, sim. Então, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI. Ah, isso, deve ser então, realmente, com certeza. Professor, essa questão está mal colocada. Essa questão é para advogado de fusão e aquisição. Não faz o menor sentido essa prova. É isso mesmo. Professor, o senhor sabe que o senhor ficou falando da medida provisória 881 para a gente na quinta-feira e ela caiu na minha prova de mestrado no sábado? Sério? Sério, professor. Lembrei do senhor e do Mário na hora, por causa dessa medida provisória. Nossa, Elisa. Você não comentou com o pessoal, não, que você está fazendo o curso? Não, porque era aquela lei que o senhor tinha dado o número, lei 13.000, não sei o quê, não 800 sei. E alguma coisa. 874, 874, uma coisa assim. Aí, como caiu o número da lei, e o senhor tinha falado da medida provisória 881, então, no comentário, né, tinha que fazer a resposta escrita, então eu coloquei que a lei resultante da conversão da medida provisória de número 881. A pessoa deve achar assim que eu como livro, né? Mas graças ao senhor que eu acertei. Não, mas foi mera coincidência, Lisa. Mera coincidência, uma super coincidência. Mas a pessoa que lê não sabe. Ela acha que eu
Sou assim um computador. E a gente ficou pensando sobre aquilo, né? Eu falei assim, Elisa, vamos lá. Aí tem essa MP. Mas você lembra que eram duas? Eu acho que eram até 3 MPs, né, que a gente viu. Ó, pessoal, essa terceira questão aqui, ó. Os senhores vão aí. Eu vou pedir vênia aos senhores, mas essa questão é uma questão impossível. Ó, vamos fazer o seguinte: já são 9h30. Vamos parar por hoje e amanhã nós voltamos aqui com essas questões da sociedade limitada. Essas questões estão muito difíceis, né? Estão. Então tá. Então, Mário, gostaria de se manifestar, dizer alguma coisa? Muito obrigado. Ok. Elisa? Eu também, professor, muito obrigada, viu? E graças ao senhor e ao Mário, na discussão que a gente teve da medida provisória na quinta-feira, eu acertei essa questão. E que dia que foi a prova? Foi sábado de manhã. Agora vamos esperar o resultado. Ainda não saiu. E você viajou à noite de São José para São Paulo? Para São Paulo, eu cheguei lá às 6 da manhã, a prova era só atravessar a rua da rodoviária, já era a prova. Aí eu me dirigi às 8 horas, começou uma fila interminável, tinha 300 candidatos para 50 vagas. Aí quem for aprovado, é porque essa daí é aquela que a OAB vai dar o subsídio, né, da bolsa. Então, vamos ver. Eu não sei, eles não prevêem nem número de vagas da bolsa integral do mestrado. Por isso que eu acho que é um pouco assim estranho. Mas a gente vai esperar, né, professor? Era para ter saído o resultado hoje, mas como compareceram candidatos demais, eles não estavam esperando, então eles vão esperar, eu acredito que até a semana que vem, né, para dizer o resultado. Aí tem a fase oral, da prova oral. Ah, que ótimo. Você vai tirar de letra. Eu tenho certeza que você vai passar nessa prova. Se Deus quiser. Mas eu agradeço ao senhor e ao Mário aí pela nossa discussão na quinta-feira. Então tá bom. Obrigado. Boa noite. Então boa noite. Até amanhã, 19. Até mais. Tchau.